Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao curso Pré-IFMG de Ciências Humanas. Eu sou o professor Rodolfo Santos, sou professor da disciplina de História e hoje nós vamos para a nossa aula de número 4. Nós vamos ver o Brasil antes da chegada dos portugueses. Bom, como vocês podem perceber por essa foto, claro, o Brasil antes da chegada dos portugueses era habitado pelos indígenas. Vamos entender um pouco esse conceito, o conceito de indígena. Esse termo foi criado pelos europeus lá no século XVI, ou seja, no período em que estava sendo iniciada a colonização desse território. Os europeus, no seu processo de expansão marítima e comercial, eles estavam buscando atingir principalmente uma parte da Ásia que era conhecido como Índias. Quando eles chegaram à América, pelo menos nos primeiros anos, eles acreditavam ter chegado às Índias, ou seja, à Ásia. Por isso eles chamaram os habitantes dessa região aqui de indígenas, que era um termo utilizado para falar dos habitantes das Índias. Depois de alguns anos, eles perceberam, claro, que eles não tinham chegado à Ásia, mas sim a um outro continente até então desconhecido, o Novo Mundo, a América. Mesmo depois de terem percebido que não tinham chegado às Índias, eles mantiveram o termo indígena para falar dos nativos da América. Uma coisa muito importante, uma coisa que é fundamental para se compreender o conceito de indígena é que ele é um termo homogeneizante. O que isso significa? Bom, havia na América centenas e centenas de grupos muito diferentes entre si. Havia grupos com grande desenvolvimento tecnológico, caso dos Incas, caso dos Aztecas no México, dos Incas no Peru, e havia outros com menos desenvolvimento tecnológico. Havia grupos, sociedades com milhares de pessoas e sociedades muito pequenas. Havia sociedades agrícolas desenvolvidas e outras que não tinham desenvolvido a agricultura. Ou seja, eram povos muito diferentes entre si. Eles falavam centenas de línguas diferentes e eles foram colocados todos debaixo de um mesmo rótulo, o conceito de índio, né? Ou indígena. Esse é um erro conceitual, né? Colocar todos os povos tão diferentes dentro de um único conceito. É claro que os europeus em pouco tempo perceberam isso, mas eles mantiveram esse termo que é utilizado até hoje. Os europeus, inclusive, durante o processo de colonização, perceberam que havia povos diferentes e, com frequência, eles estimulavam um povo indígena a fazer guerra contra outro povo indígena, porque percebiam que havia rivalidades entre eles. Então, sim, os europeus perceberam que índio era um termo generalizante, mas continuaram usando, mesmo que aqueles que viviam mais próximo das aldeias notassem as diferenças entre eles. Bom, de onde vieram os indígenas? De onde vieram os nativos, os primeiros habitantes da América? A principal teoria a respeito da colonização da América defende que eles vieram da Ásia. Há cerca de 15, 20 mil anos atrás, eles teriam cruzado o Estreito de Bering, que é uma região que fica entre a Rússia e o Alasca hoje em dia, e essa região estaria congelada nesse período e eles teriam iniciado a colonização da América do Norte e depois chegado à América do Sul. Os arqueólogos, aqueles que pesquisam, né, o período principalmente anterior à invenção da escrita, eles acreditam, os fósseis mais antigos, né, estão na América do Norte até o momento, e por isso eles acreditam que esse foi o caminho de colonização dos primeiros seres humanos na América. Bom, seguimos, vamos lá. Aqui você tem uma imagem do século XIX, ou seja, ali, né, de cerca de 200 anos, uma família dos índios botocudos, tá? A respeito do termo indígena, de como ele é uma generalização, eu gosto muito dessa citação de um autor, de um escritor indígena da etnia Munduruku, chamado Daniel Munduruku. Em 2016, ele deu uma palestra e ele disse o seguinte nessa palestra, que eu acho que é muito potente, é muito importante para a gente entender essa grande diversidade indígena. Ele disse o seguinte: quando as pessoas me chamam de índio, eu fico irritado. Eu não gosto não. E não gosto porque não me identifico com aquilo que falam ao meu respeito. Essa palavra, índio, define o que eu não sou. E o que diz o que eu sou? A minha identidade, não é? O meu nome, como eu me apresento para as pessoas,
é a maneira como eu me identifico. E nesse caso, quero lhes dizer que índio eu não sou, mas eu sou munduruku. Aí entramos na parte mais importante. Ser munduruku é diferente de ser índio. Ser munduruku é diferente de ser wapixana, caiapó, chavante, brasileiro. É diferente. Ser munduruku é ter uma ancestralidade, uma leitura de mundo, um jeito de ser humano diferente dos outros povos. Então, esse escritor, o Daniel Munduruku, explica nesse trecho que ele não é um índio, ele é um munduruku. E ser munduruku é diferente um munduruku tem costumes, uma língua diferente dos outros indígenas do Brasil. Esse termo criado pelos europeus ajuda muito pouco a gente a compreender quem são de fato os indígenas. Bom, seguimos. Aqui você tem uma imagem que mostra bastante da diversidade indígena existente no Brasil. É possível pesquisar na internet bastante a respeito. No Brasil existem cerca de 340 povos indígenas diferentes, que falam cerca de 270 línguas diferentes. É uma enorme diversidade que é muito importante, né, para o Brasil, para a sociedade brasileira. Bom, sobre a diversidade indígena, quando os portugueses chegaram? Não há um consenso, mas calcula-se que havia entre 1 e 4 milhões de indígenas vivendo no Brasil. O número é inferior aos indígenas atuais. Calcula-se que hoje a população indígena tenha caído bastante, esteja na faixa de 900 mil pessoas, ou seja, um número bastante inferior àquele que havia em 1500. A quantidade de línguas indígenas existente em 1500 é avaliada em algo em torno de 1000, ou seja, um número, naquela época, 1500, bem superior às atuais 270 e poucas línguas que existem e estão preservadas no Brasil hoje, né? Então, a gente teve uma enorme perda de riqueza cultural nos últimos séculos, graças ao processo de colonização, como a gente vai ver. Sobre os grupos indígenas, é importante notar que eles viviam, pelo menos no Brasil, em aldeias, em grupos pequenos, e não existia estados centralizados, ou seja, não existia, por exemplo, um Império Tupi-Guarani. Os índios guaranis, né, tupis e guaranis, eles falavam mais ou menos a mesma língua, mas eles não se organizavam em torno de um único líder. Pelo contrário, cada aldeia tinha seu próprio líder e eles eram fragmentados. E isso, claro, facilitou o domínio por parte dos portugueses, já que não havia um Estado centralizado, organizado, que recolhesse impostos, mas havia uma grande fragmentação política em pequenos grupos. A organização geralmente era local e havia divisão sexual do trabalho. Então, os homens geralmente ficavam com a caça e a guerra e as mulheres ficavam com a agricultura, naqueles grupos em que a agricultura era conhecida, e também com o cuidado das crianças. Foi graças aos indígenas que muitos dos alimentos típicos dessa região onde nós vivemos hoje foram domesticados, esses alimentos passaram a ser plantados e hoje em dia são amplamente consumidos e estão nos nossos hábitos alimentares graças aos indígenas. Então, alguns exemplos de alimentos que havia nessa região e que foram aproveitados pelos indígenas: a mandioca, o milho, a abóbora, a batata doce e muitos outros alimentos fantásticos que fazem parte da nossa dieta. Aqui você tem a jabuticaba, o caju, a mandioca, o açaí e o maracujá. Todos os alimentos muito importantes para a nossa dieta. Bom, a partir da chegada dos portugueses, a situação começa a se tornar muito complicada, principalmente porque os indígenas não tinham tido contato com doenças que existiam na Ásia, na África e tampouco na Europa. Muitas dessas doenças trazidas pelos europeus provocaram aquilo que a gente chama de catástrofe demográfica, que é uma queda muito grande da população indígena num curto espaço de tempo. Em algumas aldeias, de acordo com relatos, de 70% a 80% dos indígenas morriam pelas doenças trazidas pelos homens brancos que já tinham estado expostos a gripe, rubéola, varíola e uma série de outras doenças que até então não eram conhecidas. Outra questão, que vai ser tema de uma próxima aula,
é a escravização. Então, inicialmente, os portugueses tentaram escravizar os indígenas, depois eles deram preferência à escravização dos africanos, mas em várias regiões a escravização dos indígenas nunca deixou de existir, sempre existiu. Talvez não fosse a escravização, né, os escravos indígenas não fossem os principais, mas sempre existiu escravização indígena em vários pontos da América Portuguesa. Os indígenas eram chamados nos documentos oficiais portugueses de os negros da terra. E em muitos pontos existiu escravização indígena, e a escravização também, claro, contribuiu para essa enorme diminuição da população que eu citei no início do vídeo. Outra questão importante, junto com a colonização veio a catequização, ou seja, vieram os padres que acreditavam que os índios tinham alma pura e mereciam ser salvos, e esse processo de catequização, por um lado, né, os padres ajudavam a proteger os indígenas dos ataques dos colonos, que muitas vezes eram violentos. Por outro lado, aos poucos, uma parte das comunidades indígenas foi abandonando seu antigo modo de vida e passou a viver de acordo com o catolicismo. E então é uma forma aí de uma violência simbólica que foi muito forte, que aconteceu durante violência cultural e simbólica que aconteceu durante o período da colonização. De modo geral, os portugueses, fossem padres ou não, eles tinham uma visão bastante etnocêntrica em relação à cultura indígena. Eles julgavam que sua cultura era principal, então sua cultura europeia, ocidental, era o centro, e as culturas indígenas elas seriam inferiores, ingênuas, não tão desenvolvidas, e por isso eles precisariam ensinar os indígenas como viver, né? Então essa ideia etnocêntrica, ou seja, que os europeus seriam o centro, a cultura principal a ser copiada, isso foi muito forte no pensamento dos colonizadores e isso afetou profundamente os indígenas também. Claro que os indígenas buscaram resistir a muitos casos de aldeias indígenas que atacaram portugueses, muitos portugueses foram mortos por indígenas, né? O primeiro bispo do Brasil, chamado Bispo Sardinha, ironicamente foi devorado pelos indígenas, né? E muitas outras formas de resistência também. Os padres catequizadores muitas vezes reclamavam que os índios resistiam a serem catequizados, e então houve também, além de resistências violentas, outras resistências menos evidentes, menos óbvias também. Bom, aqui o quadro Primeira Missa foi pintado muitos séculos depois, né, 360 anos depois da Primeira Missa, e ilustra um pouco esse processo de catequização. Bom, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre os indígenas hoje. Os indígenas são cerca de 900 mil pessoas no Brasil atual. A população indígena vem crescendo, é uma boa notícia. A gente está bem longe ainda daqueles 4 milhões, provavelmente, que existiam quando os portugueses chegaram, mas a população indígena vem crescendo. São 305 povos que falam 274 línguas diferentes, a maioria deles vive na Amazônia. A maioria deles vive em regiões, né, do campo ou florestas, e 36% vive na cidade. Os indígenas atualmente continuam em sua intensa luta por seus territórios, pela demarcação de suas terras. Algumas aldeias já têm suas terras demarcadas, mas muitas ainda não têm. E é um tema importante, né, porque essa luta ela não continua existindo desde 1500 e é importante acompanhar isso tudo. Eu gostaria de recomendar para vocês um site chamado mirim.org, onde você pode encontrar informações sobre muitas aldeias indígenas e também perceber como os indígenas não estão lá no passado, pelo contrário, os indígenas estão se adaptando, estão cada vez mais conhecendo as regras, né, e os direitos que eles têm, para que eles possam também lutar cada vez mais pelo seu bem-estar, pelo bem-estar de sua aldeia. Tá? Então, queria dizer para vocês que se aprofundem, né? E que conheçam aí muitas histórias indígenas interessantes que existem no Brasil, dessas pessoas que tão importantes na nossa história e que ajudam a gente a fazer do Brasil um dos países com maior diversidade no mundo todo. Então, é um assunto muito interessante. Os indígenas têm seus próprios blogs, têm seus próprios canais no YouTube, e há muitos documentários interessantes em que você pode ouvi-los contar sua própria história, contar a história do seu ponto de vista a respeito
desse processo desses últimos 500 anos. Aprofunde-se, estude bastante e nos vemos no nosso próximo tema e na nossa próxima aula. Muito obrigado!